por essa nem o INSS esperava. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Quero compartilhar com vocês essa informação em relação aqui a um objetivo que tem sido alcançado e criticado por alguns, mas eu vou explicar melhor. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo agora nas suas redes sociais, compartilha no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos possam receber essa informação, ficarem por dentro dessa notícia que acho que nem era tão esperada, nem o INSS contava com isso, mas está acontecendo agora. Não é inscrito, não é inscrita aqui no canal? Já aproveita essa oportunidade de ficar informado, já se inscreva, ative o sininho das notificações, é de graça, já deixa aquele like da confiança e participe deixando aqui o seu comentário. Quero deixar um forte abraço de agradecimento aos comentários que eu recebo todos os dias. Participe você também. Olha, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, deve fechar o ano com um acréscimo de quase 1 milhão no número de análises de pedidos de reconhecimento de direito, como aposentadorias e pensões. A projeção é passar de 9,33 milhões de processos concluídos para 10,27 milhões nesse ano, um aumento de 10%. Calma, vou explicar e no final desse vídeo vou falar algo que eu já falo aqui há muitos anos que está acontecendo, uma previsão do canal do Drone Diário que já foi dada e foi concluída e eu vou explicar melhor para vocês. Esse avanço que eu estou falando aqui é atribuído aqui a algo que nem o INSS esperava, tá? A análise automática de requerimentos implementada nesse ano e também aos multirões realizados de servidores para verificação de processos que estavam parados deverá aumentar em 460 mil o número de concessões que devem passar de 4,71 milhões para 5,17 milhões, uma alta de 10% em relação ao ano passado. O avanço nas concessões, porém, traz preocupação para a equipe econômica. O ministro-chefe da Casa Civil enviou lá para o Tribunal de Contas da União uma consulta sobre a possibilidade de usar um crédito fora do limite máximo permitido para o governo para poder bancar parte dessas despesas. O governo já promoveu um bloqueio de recursos no orçamento desse ano, 2022, e tem apenas 2,4 bilhões para bancar gastos, né, com todos os ministérios até o final do ano. No INSS, novos benefícios, essa é a questão que nem o INSS esperava, exatamente isso. O INSS está prevendo pagar 2,5 bilhões a mais de novos benefícios. Excelente a despesa, mas, como eu disse para vocês, já contava essa história. Para tentar acabar com a fila do INSS, tem, é claro, que ter dinheiro. O INSS, a despesa com os novos benefícios, deve subir aí em 2,5 bilhões nesse ano. Isso significa 13,8% a mais em relação ao exercício anterior. A maior parte desse aumento de despesas, de gastos do INSS, porém, vem da alta da inflação, que resultou no reajuste de benefícios acima do piso, o aumento nos benefícios do INSS. Até outubro desse ano, já houve uma elevação de 1,9 bilhões, são 12% e meio a mais no valor destinado para novos benefícios, na comparação com o mesmo período do ano passado. O montante passou de 15,2 bilhões para 17,1 bilhões no intervalo. Também considerando números aqui, de janeiro até outubro, o INSS aumentou 8% a análise de requerimentos iniciais, passando de 7,9 milhões para 8,56 milhões na comparação do mesmo período. Isso resultou em igual aumento percentual na concessão dos benefícios, que passaram de 3,98 milhões para 4,31 milhões no intervalo. A quantidade de benefícios negados subiu 9%, passando de 3,91 para 4,25 milhões. Como eu disse a vocês, para tentar zerar a fila do INSS, precisa de dinheiro. Então, o INSS não previa isso, mas o governo tem um Ministério da Economia que deveria prever. O que acontece?
não tem dinheiro para pagar todo mundo. Então, já disse isso antes e vou repetir aqui. Eles têm que negar pelo menos a metade das pessoas que estão na fila aguardando por um benefício do INSS. Isso vai gerar um grande número de processos na justiça e essas pessoas vão ganhar os benefícios lá na justiça. Então vai ter um problema aí futuro. O governo vai ter que arrumar dinheiro para pagar essas pessoas de qualquer maneira, mas momentaneamente, o que eles fizeram? Criaram um sistema para negar e hoje, com esse aumento que eu trouxe para vocês aqui, é que é difícil através dos números, né, falar, mas vamos dizer que de 4 pedidos que temos ali dentro do INSS, 3 são negados. Isso aí, mais da metade é negado. Eles aumentaram a negativa, só para você ter uma ideia, em 1 milhão de negativas em relação à comparação com o ano passado. Existe no órgão a preocupação de zerar a fila de espera em benefícios. O problema é que o objetivo que foi acordado com a Justiça, nós temos lá homologado no STF, o Supremo Tribunal Federal, no ano passado começou a valer essa situação, né? Esse acordo foi feito lá em 2020 para tentar acabar com a fila. Em outubro, o estoque de processos a serem analisados caiu para 976 mil. Essa foi a primeira vez que a fila ficou abaixo de 1 milhão no governo Jair Bolsonaro. O pico do registro foi em junho de 2019, quando havia 2,56 milhão de pedidos pendentes. No início desse ano, o estoque era de 1,76 milhão. Olha, preste bem atenção, essas informações, esse dado não conta os casos que já passaram pela primeira avaliação e foram alvo de recurso ou estão sob averiguação sob suspeita de fraude, por exemplo, cuja soma resultaria em um número aproximadamente de mais de 5 milhões de pessoas que hoje aguardam, esperam por uma resposta do INSS. Abaixo de 1 milhão a fila de espera, o que não é uma verdade. Aqueles que já passaram na primeira triagem do pedido do INSS, pessoas que estão hoje aguardando uma resposta de benefício do INSS administrativamente, não estou falando da Justiça, são mais de 5 milhões de pessoas hoje no Brasil que esperam uma resposta do INSS. Técnicos avaliam que a manutenção atual do ritmo de conclusão de até 800 mil processos por mês, eles estão analisando quase 1 milhão de processos por mês no INSS, para que as pessoas, para o ingresso aí de aproximadamente 600 mil novos mensais, essa fila de espera poderá praticamente ser zerada no início do segundo trimestre de 2023. Técnicos do INSS, tá? Informação do governo. Embora essa agilidade tenha trazido dor de cabeça e momentânea para o governo, para fechar as contas, parte do aumento dos gastos do INSS vem justamente do histórico de demora, de lentidão para a conclusão de processos à espera de análise. Então, por essa, nem o INSS esperava. Tem muitos novos beneficiários que vão conseguir receber agora. Então, desse total aí de 2,5 bilhões da Previdência, que deverá pagar mais em novos benefícios ainda nesse ano, cerca de 660 milhões resultam aí de correção monetária. Considerando só as correções de depósitos aos segurados, esse valor já vai aí para 555 milhões, que representa 53% em relação aos 362 milhões pagos. Então essa demora, quando a pessoa recebe, tem juros e correção, e aquele período todo que ela não recebeu tem que ser pago. Então essa enrolação do INSS em pagar, vai ter que pagar depois. Se a pessoa ficou esperando 1 mês, 6 meses, 1 ano ou 2 anos pela resposta do INSS e ela conseguir, o INSS tem que pagar esse tempo que ela esperou e mais juros e correção. Então é obrigatório a correção pela inflação dos valores devidos aos segurados, sempre que o primeiro aí pagamento passar de 45 dias, o ideal, considerando aí a lei que regulamenta os serviços públicos, e que a resposta do pedido ao cidadão, aí, positiva ou negativa, ocorra em aproximadamente 30 dias, mas isso não acontece. Então passou de 45 dias da resposta e a pessoa conseguiu, recebe com juros e correção. Embora os novos processos sobre análise estejam sendo respondidos dentro do prazo, em sua maioria, os mutirões para análise de processos parados, aí, do estoque antigo, resultam nesse acréscimo com correção, ou seja, com prejuízo para o governo, tem que pagar a conta. É o que explicam os técnicos envolvidos no processo, por isso que precisa de mais dinheiro. A análise inicial automática de benefícios não alterou de forma significativa as porcentagens de pedidos
aceitos e negados nos órgãos em comparação com os dados desse ano, quando os robôs passaram a fazer o serviço, né, com os dados do ano passado. A concessão, as concessões, os pagamentos, eles recuaram ligeiramente 50%, enquanto as negativas passaram de 49,49% para 49,63%. Olha, o mecanismo que está sendo utilizado pelo governo agora tem sido criticado por advogados especialistas em direito previdenciário. O advogado especialista em INSS tem criticado o robô do INSS. Por quê? Segundo os advogados, resulta em negativas de direito por erros cadastrais que poderiam ser corrigidos em um atendimento presencial, como era antigamente. Para a diretora de atuação judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a automação da análise inicial requer uma campanha de orientação para que os segurados possam preencher corretamente as suas informações, os seus dados cadastrais, evitando assim recusas desnecessárias. Então eles não estão dizendo que a tecnologia é ruim, mas que o sistema do INSS precisa ser aprimorado para melhoras no futuro. Então veja bem, uma excelente informação, que nem o INSS contava com isso, uma previsão de pagar 2,5 bilhões a mais com novos benefícios. Uma excelente notícia, significa que 13,8% a mais em relação ao exercício anterior. A fatura aí passaria, é lógico, com um aumento nos gastos do INSS, mas pensa bem, um número bem maior de pessoas conseguindo os seus benefícios do INSS. O INSS não contava com isso e previsão de acabar com a fila. Só notícia bacana aqui. Vai faltar dinheiro para o INSS? Sim, mas você vai receber, pode ficar tranquilo. Eu vou explicar isso aqui para vocês em outro vídeo para não ficar longo. A questão é que mais pessoas estão conseguindo benefícios do INSS. Em compensação, nós temos mais negativas. Então, não deixe o seu direito. Procura um advogado, já entra com a ação na justiça contra o INSS. Muitas pessoas estão conseguindo, sim, o seu benefício. Nem o INSS contava com isso. Forte abraço, eu vou ficando por aqui. Espero trazer mais informações boas. Não é inscrito, não é inscrita, já se inscreva, ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.